Minha sandália da mocinha, eu vinha meu em meu padrinho. Minha sandália da mocinha, eu vinha meu em meu padrinho. Meu padrinho fez uma viagem, ele deixou a Deus sozinho. Meu padrinho fez uma viagem, ele deixou a Deus sozinho. Meu padrinho, meu padrinho. Eu sonhava mensagens de pessoas mortas e agora eu me vejo nos meus sonhos. Será que eu faleci também? Tem tanta gente viva que já morreu, não sabe? Tanto morto que continua vivo, né? Eu não vou morrer, nem vou ter sucessor. Não porque eu não queira, porque na verdade eu tô cansado de ter que acreditar. Mas eles não. Me arrancaram a vocação, minha razão de ser, e olha que eu fui obediente. Acreditava na pureza da igreja, frequentava a missa quando criança, minha irmã me levava. Eu tenho até hoje comigo o cheiro dos barulhos da igreja. Mas agora eu estou só aqui, esperando bênção esse povo me pedindo. Só escuto súplica, lamento, imploração, exploração. Estou me sentindo um palhaço de Deus nesse circo triste de uma vida que não acaba. Ela vai acabar. Todo mundo morreu, só ficou eu com esse gosto de morte na boca e essa vontade de querer parar e não poder. Ó Deus, que me deu essa missão. Ó Deus, não me endureça o coração. Há muito tempo eu nasci e a colina do horto escolhi pra minha estalta erigir. Embaixo aqui estão as rochas do Cariri, as mais antigas da terra, e uma delas sou eu. Do mundo a base, nem preta tinha nessa fase. Sai, velho! Mas assim que Deus a criou, ali também me plantou. Mó eu com ela conversar, mó sozinha ela não ficar. Como agora eu tô querendo fazer totô, sem ninguém pra me ajudar. E com as plantas e com as pedras fui ficando, e criança fui virando. Lá no fundo do quintal, onde
ia me enfurnando num silêncio imortal. Pra brincar nunca ligava, só pra planta, bicho, água. São Francisco me inspirou, minha pureza conservou. E com anjo conversava, lobisomem, alma penada, cai fora. Um anjo me trouxe sua luz, era intensa, que na hora da nascença, não sei bem quem foi que disse, minha mãe cega ficou, tal cegueira que pegou mãe e filho na velhice. Dona Mocinha, vem cá depressa, eu quero cagar. Ai, depressa, senão vou me brear toda. Ai, por isso que eu não gosto de dormir em cama, deixa a gente mole. Eu dormi a vida inteira em rede, dormi de pé, já dormi sentado em lombo de jegue, já deu de dormir direito. Agora não posso mais. Fiquei sozinho pela primeira vez na vida. Ai, mocinha, já chamei, cadê o seu? Meu pai, parece que eu engoli a pedra da batateira. Já recebeu o dinheiro da hipoteca do sítio da Baixa Grande? Olha lá, hein? Não assina nada sem mostrar. Precisa de dinheiro vivo para esse doutor Isaac Pagacho, que a superação de lamento foi atentada. Eu continuo cego do mesmo jeito. Será que por ter me feito de cego para tanta verdade, eu tenha ficado cego de verdade? Parece jogo de palavras, mas não é. E ao mesmo tempo é. Mas alguém aguenta ver a verdade o tempo todo? Num lugar como esse? Quando eu estava no seminário, pela janela eu conseguia ler os nomes dos navios lá longe. Eu dizia para meus amiguinhos que eu saía de mim até o navio voltar. Agora a Serra do Catolé, daqui da minha janela, mas parece um borrão verde, uma névoa, uma neve. Que é onde já se viu? Neve no sertão. Neve eu vi foi em Roma, quando fui tentar minha pena revogar. Perdão pedi por pecado que nunca cometi, até em banco de praça dormir como um mímico na rua, me comunicar, me fingindo de surdo mudo para não ter que falar aquela língua. Que adiantou? Tanta paciência, tanta resignação, fui rejeitado, humilhado, aproveitador, semeador de fanático, padre lunático, fez fortuna com a ignorância do povo, mas eu deixei toda, quase toda, a minha fortuna aqui, para a diocese do Crato, e só recebi, cartas de agradecimento sem nunca ter podido voltar para minha mãe. Igreja. Aqui as pessoas iam beijar minha mão, eu recuava, que eu sabia que a igreja não queria isso, aí eles beijavam, era a minha batina. Por isso que eu nunca tirei minha batina. Eles têm medo que Juazeiro se tornasse o que se tornou, o que vai se tornar. Eles têm medo por causa do fanatismo do milagre da Beata. Se esqueceram que o maior fanático de todos fui eu, sou eu que fui, que serei fiel ao meu povo e à minha gente até o fim. Dona Beata Mocinha, Beata Maria, ô meu pai, eu tô confundindo as Beata, confundindo as Maria.
É que foi tanta beata, tanta Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, tanta santa na minha casa, na minha vida, tanta mulher de preto rezando. Agora, oh meu Pai, eu tô saindo de mim, e na hora da nossa, eu tô me vendo lá de cima. Morte não! Morte não! Vocês estão pensando o quê, hein? Que só os faraós, só os espíritas que podem ter vida após a morte? Vou parar com isso. Morte não! Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou prender a respiração. Como eu fazia lá na lagoa com meus amiguinhos. Eu vou parar de respirar de uma vez. Mas eu não vou morrer não, minha gente. Só uma viagem eu vou fazer. E no céu, por vocês eu rogarei. Eu traço 3 cruzes no ar. O ar que está indo embora. Meu Pai. Meu Pai. Meu Pai, eu sonhava mensagens de pessoas mortas, eu sonhava em fazer uma peça sobre um grande pai, sobre um mito, pai, sobre o Nordeste. Então o meu diretor me disse para eu colocar no papel as primeiras imagens que me vinham à mente quando da minha viagem a Juazeiro do Norte. Imediatamente eu me vi debaixo de um orelhão, naquela época tinha um orelhão, despejando na orelhinha da minha namorada, na época, uma sequência de versos rimados e confusos que se pretendiam repente, declarando para ela essa minha nova forma de amor. De repente eu havia virado um repentista. Eu estava viajando com uma peça pelo Nordeste, o solo que abre a trilogia que essa peça que vocês estão vendo hoje fecha. E por uma dessas estranhas coincidências, eu havia chegado em Juazeiro do Norte no dia da festa em homenagem a Padre Cícero. E dali, daquele orelhão de onde eu estava, e chegavam muitos ruídos, muitos sons, mulheres cantando, crianças gritando, cachorro, sinos, ladainhas, banda de música, um violeiro cego no canto que tocava e batia no peito ao mesmo tempo. E todos aqueles cantos que vinham de todos os cantos foram me dando uma espécie de alegria eufórica, uma sensação de que eu estava ali para realizar uma missão. Comentando isso com o meu diretor, um brinde aí a todos, ele me disse que essa sensação, que às vezes pode virar um transe ou até mesmo um distúrbio psicológico, a psicanálise intitula de complexo de Messias, e que atinge as pessoas em diferentes níveis quando elas visitam lugares com um grande poder místico, um grande poder religioso, como Jerusalém, como Meca, como Juazeiro do Norte. Só que essa sensação, apesar de ter sido só uma sensação, me voltou à noite, naquele grande auditório de Juazeiro que se pretendia o teatro. Tinha uma cena que eu subia numa escada e dizia lá de cima um texto do Antonin Artaud. A peça era sobre o Antonin Artaud, que para quem não sabe foi um ator, um poeta, um diretor, artista maravilhoso do século XX, louco. E, bem, não vou falar do Antonin Artaud, mas eu sei que hoje, sotaque, eu sei que é uma coisa que vai e vem, como vocês estão vendo aqui na peça, da vida, depende do que a gente quer comunicar, de como a gente quer comunicar. Mas naquele dia lá eu deixei cair a minha autocensura, a minha autocrítica de ator, a direção, e disse aquele texto com um sotaque que para mim unia Samir, brasileiro, filho de árabes, com Antonin Artaud, francês, filho de gregos e turcos, com o Padre Cícero, cearense, filho de brasileiros, negros, mamelucos, brancos, num triângulo de forças que é o que para mim sustenta essa peça. Eu vou tentar lembrar o finalzinho do texto do Antonin Artaud, que para mim é um texto extremamente atual. Vou tentar refrescar minha memória, porque é o único momento que eu tenho para beber água nessa peça. E
Eu acho que é um texto que vale a pena ser dito. Um sotaque, né? Um ciclo do mundo está concluído. Foi vencido pelo princípio feminino, que significa esquerda, revolução e democracia. Isto quer dizer que as massas cairão de novo sob o jugo e o merecem. O mundo vai pagar com sangue o crime de se ter conscientemente enganado a respeito da natureza da realidade. A força dos maravilhosos e dos prodígios vai voltar. Eu já tô vendo. A mãe da água que guarda os segredos da vida e da morte. A mulher serpente que fica represada pela pedra da batateira ao soté da chapada do Araripe, onde o índio foi massacrado, se misturou. Caboclo virou. E a serpente adormecida virou macho. Eu sou pajé da tribo Guri e digo que essa pedra vai rolar no fim dos tempos, inundando o vale e tudo que não prestar, e os índios vão voltar. Calma, pajé, que o tempo passou e os índios não voltou, e o pajé virou padre, que virou o guardião da pedra até o dia do juízo final, quando nossa cidade será suspensa no céu, e quando a água baixar, a terra verdinha estará, e os homens de bem vão repovoar o novo paraíso da nova era do Espírito Santo, e Araújo, nesse mágico lugar, passado, presente e futuro vão se misturar, onde ninguém mais vai se arrepender do que fez ou do que fará. E eu viro mato, viro meta, viro mito, viro moto, virei. Tô vendo o dia que Deus não precisava nem o bem e o mal separar, mas só passei não fazer nada ficar. Os continentes rachou. De um lago salino formou nosso rio salgadinho, que a terra escavou e ali colocou peixe, molusco, tartaruga, dinossauro, pterossauro, tudo gigante. A chuva nascente formou, que eclodiram em fértil vale, que se transformou nesse oásis aqui, onde nasceram os Cariri. Cariri, e se Deus trabalhou tanto, Cariri, trabalhe também como se não fosse morrer nunca, Cariri, e reze como se fosse morrer hoje, porque um dia o mar virou sertão e um dia vai voltar a revirar, e onde um dia tudo começou, um dia vai terminar, mas enquanto não termina, vamos em nossos sonhos acreditar. Por isso luto, resistindo, para os meus sonhos continuarem existindo. 2 sonhos tive que minha vida nortearam, ou melhor, nordestinizaram. Que poder tem uma visão na vida de um homem. Eu sou um homem de visões, de divisões. A primeira se deu quando a epidemia de cólera meu pai levou, e tive que abandonar os estudos para o sustento da casa ajudar. Certa noite, bem tarde, deitado em minha redinha, pensando no que faria de minha vidinha, escutei passos. Meu coração batendo junto. Então eu vi meu pai, que me diz: meu filho, não desistam só de sua vida, do bom caminho, dos livros. Deus haverá de dar um jeito. Acordei, procurei, mas nada encontrei. E no dia seguinte contei tudo pro meu padrinho, o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, que de pequeno não tinha nada, que com sua grande influência conseguiu uma bolsa de estudos para mim, outra para ser outro afilhado, meu primo José Marrocos, no seminário da capital. Mas lá,
Bati de frente com a teologia que não me permitia o estudo das ciências ocultas, que me era tão precioso. Mas mesmo assim eu me transportava, tinha visões, assisti batalhas da Rússia contra o Japão e profetizei a deposição da família real portuguesa 20 anos antes que ela ocorresse, pedindo assim que os militares fuzilassem Dom Pedro II. Por causa dessas minhas divisões, o padre Chevalier impedia a minha ordenação. Mas meu padrinho coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, que de pequeno não tinha nada, com sua grande influência, sacerdote me fez. Mas seu outro afilhado, meu primo José Marroco, não pôde ser ordenado, porque descobriu que ele era filho de padre e fora expulso. Mas eu continuei bolsista a vida inteira, sempre vivendo prova de Deus, porque foi meu povo que me deu um sapatinho melhor, pagou meu corte de cabelo e fez minha fortuna com suas voluntárias doações. E assim retornei ao Crato, cidade onde havia nascido no dia 24 de março de 100 milhões de anos atrás. Eu sou de Áries, signo dos guerreiros solitários. Retornei na primeira hora do primeiro dia, do primeiro mês, do primeiro ano de uma década que se iniciava e passei a dar aulas na escola que José Marrocos havia herdado do pai. Fui então chamado para rezar missa em Juazeiro, um lugar eu perdido no meio do nada que estava sem padre, porque a maioria dos padres estavam na capital. Os que estavam no sertão já estavam devidamente amancebados, com mulher, filho e mandatos. Lá fui eu, carregado pelo povo em festa, fazendo da missa um acontecimento. Em nome de Padre, Filho e Espírito Santo. Aqui eu falo com Deus, como estou falando com vocês. É sempre mais seguro se obedecer a Deus do que aos homens. Oremos e celebremos a Mãe das Dores por essa pobre humanidade que não sabe de onde vem, nem vê para onde marcha. Naquele momento eu falava um pouco de mim também, que não sabia muito bem para onde marchava. Havia decidido que após visitar a mãezinha e maninhas eu retornaria para a capital para tentar a vida como professor. Mas eu não sabia se eu queria voltar para uma escola onde eu não havia sido bem visto, nem sabia se queria continuar dando aula também. Quem roubou não roube mais. Quem roubou vai pro inferno. Quem mentiu não minta mais. Nada é oculto que não se descubra. Quem bebeu não beba mais. A cachaça é um agente de Satanás. E quem matou não mate mais. Só Deus tem o direito de tirar a vida de suas criaturas. E antes de sair, meus amiguinhos, aqueles que puderem, deem uma esmolinha para nossa capelinha da Mãe das Dores, que está, caindo aos pedaços. Vão com Deus. Enquanto aquele povo saía, eu ficava olhando e pensando que eles precisavam era de um homem que misturasse a história do seu sangue com o sangue da sua história. Parece jogo de palavras, mas não é. E ao mesmo tempo é. Sim, porque o que as missões pastorais da capital pregavam era que se fizesse do sofrimento culpa, do inocente culpado, da vítima criminoso. Quem questionasse essa ordem invertida das coisas ofenderia a Deus, provocando o governo a mandar as forças militares para acabar com qualquer movimento popular. O que as autoridades da capital não conseguem entender é que o homem desta terra não está preocupado em aprender as leis da igreja, mas sim em manter viva a chama da esperança que um milagre
acontecesse, né? E assim, ao raiar daquele sol castigante, a cada sábado eu partia em cavalgada e consultava, consolava, aconselhava e me recolhia à escolinha onde dormia. E lá eu tive o segundo sonho que mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Tão cansado eu estava que desmaiei na minha redinha, ainda com um terço na mão. De repente eu era uma criança, para brincar nunca ligava. Escutei passos. No sonho, dentro do sonho, acordei e fui olhar. Jesus Cristo! Na mesa do professor. E no banco dos alunos, seus apóstolos, parecendo aquele quadro famoso, sabe? De repente, Jesus se levantou, começou a falar alto, seu rosto pingando sangue, sua roupa continuava branquinha. Suas pisadas batiam junto com meu coração. Tenho empregado todos os meios para salvar o mundo. Meu sangue vai ficando inútil, pois os homens não querem saber da verdade. Farei agora um último esforço de misericórdia. E se os homens desdenharem desse novo apelo do meu amor, eu destruirei o mundo. Dei um murro na mesa fazendo a sala tremer. Eu olhei pra porta, tinha um monte de miserável desconfio, certo, tudo catingueiro, desdentado, aquele saco vazio querendo entrar, respeitando a presença dele, que de repente me viu ali no cantinho e me disse: e você, Cícero, tome conta dessa gente. A gente tenta, né? Acordei, procurei, mas nada encontrei. E no dia seguinte eu já tinha certeza de que alguém por mim decidia aquele caminho. Ser de um povo sem pai, o padrinho. Chega de bebedeira! Chega de prostituição! Chega de violência! Eu cresci vendo a dedicação de mãezinha e maninhas à igreja e sabia que ia precisar da força de muitas mulheres para com elas uma irmandade de beatas fundar. Comigo venham morar! O manto negro que oculta e revela eu vou lhes dar. Uma nova obra para abrigar, Mãe de Deus, vamos levantar. O futuro enxerguei e com a igreja da Mãe de Deus eu sonhei. E planta receitei, ensinei a cultivar, virei herbeiro, curandeiro, caririndeiro, inventava remédio para quem bebia, quem feria, união, separação, para parir, para parar de parir, botei gente a trabalhar, os João vão capinar, os José vão plantar, os Pedro moer farinha, os Antônio mandioca e os Cícero, sei lá, venham a me ajudar. Não derrube o mato, não toque fogo no cerrado, cisterna em casa para água de chuva guardar, não crie os animais, soltos deixa o pasto descansar, cada casa um santuário, cada quinta uma oficina, pracinha iluminada, a capital igualzinha, sou de Biapina, irmão do Beato da Cruz e de Antônio Conselheiro, mas minha revolução é outra. Meu negócio é retirar a minha gente do posto de esperar. Que eu tinha mania de grandeza, já falaram por aí, mas eu não sou um desvairado como muitos por aqui. Sou pai do povo, da minha terra devotei minha vida eterna, casei com a igreja mãe, me tornei padrinho, que é o segundo pai. Pai você não escolhe, mas padrinho sim. E nem o destino explica como virei Cício, o padrinho. Marias, loucos, aleijados, cegos, aniquilados, serão a minha nova legião de náufragos da vida. Ai, morte não! O que eu podia fazer? O bispo interrompeu tudo, dizendo que a igreja da Mãe de Deus não era obra de Deus. Era obra de quem, homem? Do diabo, é? Do homem? Já entendi. De um homem. E ele tá perto, que eu tô sentindo o cheiro de enxofre. Porque foi aí
que meu braço esquerdo armado apareceu. Ai, Floro Bartolomeu, a serpente que enrolou em seu pescoço. Vem cá, Padim. Tu se lembra? Cheguei de mansinho, bati em sua porta, me ajude. Me apresentei como médico, advogado e garimpeiro, dizendo que tinha descoberto uma jazida de cobre em suas terras, que o senhor só precisaria confiar em mim, que eu seria seu procurador. Fui meu propósito tirando e a construção de sua igreja acabei terminando. Foi onde que fiquei do seu lado, quando o senhor foi pela igreja atacado, e lhe fiz ver que o senhor podia ser um santo rico, ao oferecer para eles um pedacinho do céu em troca de terras e rendas para nossa vila tornar independente. E para isso, eu dava muitas festas em sua casa, né? Lembra do violeiro cego que ficava no canto, que batia no peito enquanto cantava e começou a fazer uma música pra mim que o senhor não deixou ele terminar? Venha, violeiro cego, cante pra mim, me ajude. Pra na guerra contra o crato ajudar, cangaceiro preso, Floro mandou soltar, mas quando quiseram voar, todo mundo ele mandou matar, com fama de lugar sem lei, a vilia ficando, e o Padim, protetor de cangaceiro, ia se tornar, não foi bem assim. Não deixou ele terminar a música de novo. Muita pendenga por votos e terra resolvi. Enquanto com os coronéis me reuni, foi para que eles parassem de brigar, senão todo mundo perderia ficar. Ah, Floro, o que tu queria era me arrastar para tuas ambições de poder, e tudo que te atrapalhava tinha que desaparecer. Pois então, desapareça, demônio de Juazeiro. Ah! Tu é um padre velho besta. Vá tomar conta dos seus Romero besta. Quem entende política aqui sou eu. E padre merda pra mim é a mesma coisa. Ai, Floro! Dona Mocinha, só... Tu quer me matar, homem? Mas eu acho que eu já tô morto. Floro, me diga então só uma coisa. Foste tu que mataste José Marroco? Desapareceu. Dormos. Nem nessa vida, nem nessa morte eu vou descobrir a chave desse mistério. Ei, mocinha! Acho que eu mandei ela na prefeitura, eu tô esquecido. Mas eu me lembro. Eu tinha feito uma grande reunião em minha casa com a nata da sociedade para decidir os rumos da independência da nossa vila. E tenha chamado José Marroco para tomar um café comigo, pois eu sabia que ele estava se sentindo muito isolado pelo rumo que as coisas estavam tomando. Ele veio, mas como não estava se sentindo muito bem, Floro lhe deu uns comprimidos e rumou para sua fazenda. Teve uma hora,
que o coração de José Marró parou. O homem estava morto ali na minha frente, meu primo. E Flor já a milhas de distância suspeitou que ele havia sido envenenado. Nunca ninguém conseguiu provar nada. Na certa, se Flor queria enterrar a história da Beata, ele enterrou a história de José Marrocos junto, porque para ele existiam coisas mais importantes na política do que manter o milagre da Beata como verdade. Verdade! Milagre! Beata! Verdade, verdade, eu queria que fosse, no início era. Depois eu não sei, mas quando a Beata sangrou, eu vi. Muitos viram, todos disseram que era verdade. Problema de estômago, ela tinha, botou sangue pela boca, ela podia, mas não quando queria. Mas e se o milagre da Beata fosse verdade parcial? Mentira parcial. As coisas podem ser assim. As coisas são assim. Isso invalida o que aconteceu? Mais do que os fatos, o que importa é o que se conta deles, certo? Errado! Vide o que já disseram de mim. Por eles eu teria sido só um padre honesto na imensidão do sertão, o que já não seria pouco. Mas o que aconteceu com Ibiapina, Beato da Cruz, homens de Deus que obedeceram quando disseram que eles tinham que parar? Sumiram. Viraram retratos pálidos em histórias honestas a serem lidas e esquecidas. Eu, que aguentei ali, no olho da labareda, no meio da grande seca de 88, o 8 deitado, é o símbolo do infinito. E era assim, o infinito duas vezes, para onde quer que se olhasse, o que se via era planta, bicho, gente, tudo deitado a se perder de vista. Eu pedia comida para as autoridades da capital e ninguém fazia nada, e quando mandavam alguma coisa, as remessas eram roubadas. O que mais eu podia fazer? Eu precisava multiplicar dinheiro como Jesus multiplicou o pão, eu precisava fazer um milagre. E fiz. Era 1º de março. Se fosse de abril, iam dizer que era mentira. Eu peço perdão a Deus pelos pecados do mundo. Por favor, deixem as 8 beatas da Irmandade passarem, pois elas ficaram de vigília durante toda essa madrugada de Quaresma, sem lua. Lá vem ela. Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo, costureira, fazia boneca de pano para vender, ensinava como eu havia mandado o ofício de beata. Acometida de meningite, levava uma vida de trabalho, jejum e oração. Colocou-se à minha frente e quando a hóstia lhe tocou a língua, mudou de forma, de cor, foi se transformando numa serpente vermelha que foi correndo pelo seu corpo até cair no chão e ela entrou em transe. Maria! Maria, me perdoa. Eu sei que tu era uma santa mística como outras da história da igreja, que sangrava pelos pulsos, pela testa, eu sei que eu poderia ter contido tudo aquilo, mas tratava-se da minha crença de toda uma vida, a de que aquele povo precisava de um milagre que ia transformar essa cidade na capital da fé. Eu achei que ela podia ter curtido a língua, tido uma crise, uma hemorragia. Chamei médico, farmacêutico para explicar o que era inexplicável. Alvoroço, notícia correndo, e o sangue jorrou de novo, e outra vez, e cada vez mais forte. Êxtase, delírio, histeria! Ninguém se entendia. Surgiam, sumiam chagas no corpo de Maria, suores de sangue. Visitava o inferno e conversava com Deus, inclusive latim com Jesus. Ela era o cavalo e eu o cavaleiro. Maria
desafiava sem querer a macheza da igreja, dispensando qualquer intermediário para falar com Deus, subvertendo as regras de um jogo onde Jesus podia aparecer na Itália, na França, mas não para um padreco no Cafundé do Sertão. E então, vozes do povo. É a chegada do Messias! Promessa do reino milenar. Fim dos tempos. Cala a boca, maluco! Começou a peregrinação. A primeira romaria era o povo do Agreste chegando. Chuva de gente se penitenciando. O Vale do Cariri virou o Vale de Josafá. A Serra do Catolé, o Monte das Oliveiras. O Riacho Salgadinho, o Rio Jordão. Juazeiro, a Meca do Brasil. E o Padi virou João Batista. Eu levava paninhos para enxugar o sangue de Maria. E eles passavam a ser consagrados pelo povo. E sujou o bispo. O bispo não admitia os paninhos ensanguentados, guardados numa urna de vidro e consagrados por conta própria pelo povo. Padre, Maria ficava de joelho com a boca aberta, com aquele bando de homem em volta. É claro que não podia acontecer nada, né? Sem querer, os padres do inquérito ajudaram a tornar o milagre verdadeiro, porque se não acreditaram, fizeram vista grossa. Pois sabiam que a igreja, distante do Estado como estava, precisava se fortalecer. E diziam que o milagre podia ser uma maravilha em prol do Ceará, um antídoto sagrado para o indiferentismo religioso. Quando se deram conta, já existia uma igreja dentro da igreja. Uma nova verdade que o povo já tinha como sua. Eu não precisava mais provar nada. Eles inventavam tudo. Por tudo isso, e principalmente pela força do povo, o bispo concluiu que não houve milagres. E os padres que acreditaram tiveram que se retratar. Maria é arrastada à força para a casa de caridade do Crato. Maria! Eu vi a mão de Deus Nosso Senhor. Se você excomungada por defender o milagre, por que querem que eu continue numa casa de Deus? O que querem de mim? Fui suspenso e obrigado a entregar os paninhos para as autoridades da igreja, que logo foram roubados. Maria volta a morar com seu pai, e quando ele morreu, ela reúne outras beatas em torno do corpo para tentar ressuscitá-lo. E só pararam de rezar quando o cadáver começou a apodrecer. O Vaticano me absolveu com a condição de nunca mais falar ou escrever sobre o assunto, e todos foram se esquecendo de Maria. Seu túmulo foi destruído, seus restos mortais roubados, só sobrou um osso do crânio e um punhado de cabelos, como um fóssil desses que se acha por aqui, no Cariri. A gente sempre acha que vai acontecer com os outros, nunca com a gente. No fundo a gente sabe, mas a gente não acredita. Na casa de José Marrocos,
21 anos depois de sua morte misteriosa, os paninhos ensanguentados foram encontrados. E junto com eles foi encontrado também um livro francês de alquimia que ensinava a fazer um composto vermelho parecido com sangue. As línguas dos padres, dos podres, dos juízes do tempo o acusaram de ter escolhido a dedo uma beata doente para suas experimentações, fabricando uma santa milagrosa para se vingar da igreja que não havia permitido que um filho de padre se ordenasse. Para o filho da igreja, para o filho da hipocrisia, como era chamado no seminário, ter sido diretor de escola e jornalista não lhe bastara. Ao tentar unir seu destino com o destino da beata, ele selou os dois. Não! Ele selou o meu também! Ele selou os três! Lá estão eles, os três. Meu pai, minha mãe e minha irmã. Do outro lado da linha, às margens do rio enevoado. Não! Eu não estou preparado para essa reunião de família. Eu nunca tive isso. Não vai ser agora que eu vou ter. Vão embora. Vão. Junto com essas águas do milagre, que como um redemoinho continuaram na correnteza da memória que sangrava pela boca da beata, as palavras caladas do povo como um vinho sagrado de Deus, e o asteroide que matou os dinossauros do Cariri fez todo mundo virar poeira de estrela e de osso. Menos eu, que estou aqui, enxergando por dentro e contando ao contrário o tempo que me resta, para ver se entendo melhor o destino daquele menino que nunca pensou em ser prefeito, deputado, vice-governador, governador, mas foi. Sem querer, ao me renegar, a igreja direcionou a curva da minha vida. E quando eu parei de brigar com aquilo que parecia ser a minha escolha, um novo caminho transparente surgiu a partir da negação do que havia antes sido. Alá, minha janela, quanta história nela eu tive pra contar. Ali passei a celebrar, pois na igreja eu não podia mais entrar. Dali conclamei minha gente para lutar, pois Juazeiro município eu precisava elevar. Rifle, punhal, benzi, munição guardei aqui, pra essa vila disputar, ser do Cariri o primeiro lugar. Alá, pois eu sou filho do Crato, mas Juazeiro é meu filho. Só temos o direito de tirar a vida de um semelhante se for assim guerra. Ainda mais se for uma guerra justa como essa. Sim! Eu disse isso, dizendo o que havia dito antes, e desde então a minha guerra santa, a minha jihad, nunca mais acabou. Mas estava escrito que se eu fui expulso da religião por uma questão política, foi na política que eu tive que me meter para fazer valer a minha religião.
como muitos homens santos de tempos e terras distantes, eu tive que fundir política e religião para fazer a ponte entre quem está em cima e quem está embaixo. Como Hermes Trismegisto do sertão, eu tinha certeza de que era essa a minha missão, e foi no meio dessa guerra que inventaram também que eu protegi Lampião no único encontro que tive com ele. Eu agi errado, sim. Foi deixando ele sair daqui achando que tinha recebido a patente de capitão, que aliás usou até o fim da vida. Isso sim foi um blefe. Mas o que eu podia fazer se não o homem não ir embora? A culpa, mais uma vez, foi de Floro Bartolomeu, que nessa época já era o homem que mais mandava no Ceará. Ele tinha convidado Lampião a fazer parte de uma milícia para combater os comunistas do sertão. Quando a carta chegou às mãos de Lampião, Flor já estava no Rio de Janeiro tratando de uma sífilis, que por ironia do destino era a doença que ele como médico mais entendia e que o mataria logo depois. Aquele cangaceiro, sem saber o que dizer, eu não podia mandar prender quem tinha se apresentado em confiança. Lampião, me dê a mão. Levante, padrinho! Só sai daqui pra patente! Meu padrinho, meu sonho é sair do cangaço, casar com Maria Bonita, ter um filho e levar uma vida de gente. Me tornei um fora da lei pela revolta que senti a vida inteira, pelo assassinato de meus pais, impune até hoje pelas autoridades. Mas nunca ataquei os fazendeiros safados, nem os políticos corruptos dessa região em respeito ao senhor. E trago comigo seu retratinho aqui no meu peito, junto com a oração Salve Rainha. Quer ver? Eu acreditava na pureza, frequentava a missa quando criança, minha irmã me levava. Tenho até hoje comigo o cheiro dos barulhos da igreja. Quando eu vi aquilo, um pedaço de papel peguei, o único funcionário público da cidade chamei, e ele escreveu, mandei. Em nome da presidência da República, concedo a patente de capitão Avirgulino Ferreira Lampião, viva o Brasil, viva a República, dá até assim, do que o funcionário respondeu. Mas eu não faço, meu padrinho. Eu sou apenas um fiscal. No que Lampião rebateu. Se o padrinho está dizendo que o senhor pode, então o senhor pode. Eu olhei aquele bando de cangaceiro. Ixi, me caguei todo. E eu assinei. Mas peraí, quem queria cagar nessa história não era eu. Me deixa aqui, homem. E eu parti em minha missão, sem saber que estava sendo seguido pela polícia. Pô! Só muito tempo depois percebi que havia sido enganado e me envolvi ainda mais no cangaço para superar essa humilhação. Ainda tentei falar de novo com o Padim, mas ele já estava muito doente para me receber. O destino quer que eu morra no cangaço. Então, viva o cangaço, mas eu não tenho culpa. Eu negocio com Deus, ofereço nas almas dos mortos e suplico perdão divino. Faço a ponte entre Deus e o pecador. Ninguém escapa do seu destino. Ninguém me tira isso da cabeça. Lampião, cabo da peste! Pô!
Mas tiraram sim, Lampião. Arrancaram tua cabeça, a de Maria Bonita e a de todo seu bando. Tu devia saber que depois de minha morte tua proteção tinha acabado. Morreram todos numa emboscada na caverna do Angico, às margens do rio São Francisco. Testemunha passante, onde um dia molhei meus pés. E muitas cabeças continuam sendo arrancadas em nome da lei, em nome da justiça, em nome de Deus, em nome de Allah. Tal como a religião, a política também se fez isso comigo, ao arrancar meu retrato da parede da prefeitura, me colocando na lista das desordens públicas que o novo golpe de Estado pretendia reparar. E você? Está pronto? Está preparado? O que você fez da sua vida que possa mostrar? O que você fez da sua vida já é o suficiente? Quanto a mim, já disseram que eu sou um pouco beata e um pouco cangaceiro, que não consegue amar ninguém além de Deus. Eu sei que já estou chegando no fim do túnel. Quando eu olho para trás, eu vejo sombras e panos no céu, retalhos coloridos que minha mãe guardava naquele móvel escuro, ao lado da máquina de costura, de onde por um bom tempo ela tirou o nosso sustento. Então, os paninhos da beata já existiam antes da minha memória, na gaveta dela, da minha mãe, da minha história. Infância difícil da minha mãe, da beata, menina tísica, doença física ela tinha, por isso acharam que o sangue que ela cuspia era dela, mas não era, acho eu. Se não fosse ela me tornando o que eu me tornei, eu não teria. Será? De qualquer forma, se houve de fato algum milagre, não foi obra do homem, nem da mulher. Entendi a importância de se ter um padrinho e uma boa história para contar. E descobri que a vida só tem sentido quando descobrimos um sentido para a vida. Parece jogo de palavras, mas não é, e ao mesmo tempo é. Mas a última que morre não é a esperança, e sim a resistência da resiliência. E por isso eu posso dizer que estive num lugar onde ninguém nunca antes de mim esteve. E daqui eu vejo o futuro que me diz que essa cidade só vai crescer quando eu não estiver mais aqui. Vai ficar tão moderna que os romeiros vão ter que alugar ônibus para a promessa poder pagar, pois os pau de arara vão ser proibidos, pois emporcalha a cidade. Vai ser bacana também parte se fazer de benfazejo, abanando chapéu para agradar sertanejo. O campo se esvaziou, mas os miseráveis continuam ralando o joelho, engolendo poeira, com seus filhos magrelos, se amontoando em seus barracos, comendo feijão requentado em panela empretecida,
para encher os bolsos dos donos das indústrias que usam meu nome. E agora, além da violência, da prostituição e da bebedeira, temos também as drogas. E o cangaço virou novo cangaço. Mas olha lá, mandaram o bispo para me santificar, pois outras religiões invadiram esse lugar. E o Vaticano quer demarcar terreno, pois sentiu que está perdendo. Sabe que se eu caio, a fé desse povo também cai. Obreiros capturando romeiros, dizendo: a igreja é obra de Satanás, senão Cícero banido não teria sido. Levanta, padrinho! Esse povo não pode acordar sem sua imagem para cultuar. O senhor está entranhado nos ossos dessa gente. É carne que dá sustância ao seu caldo cultural. Olha lá no alto do horto. Olha lá, meu padrinho não tá morto. Viva Padre Cícero Romão! Viva a luz que alumeia o meu sertão e me traz mais uma visão. A última, eu acho. Eu tô cego, por isso vocês é que vão ver. A mãe das águas e a mãe das dores, juntas elas me dizem que o corpo é um tronco, mas somos só uma folha. Se é difícil viver, torna-se cada vez mais impossível morrer. Por isso seja um eu que se remexe e se recria a cada instante a si próprio. E por tudo isso, eu viro souvenir, medalha, foto, esteira, barro, broche, bolsa, bugiganga, pinguim de geladeira e muito mais. Só não virei santo até agora porque a igreja não deixou. Mas pode perguntar para qualquer um por aí o que eu sou. Ou vocês acham que vocês entendem o que é um santo, ou só o que deixam vocês entenderem. Aqui, 10 reais na minha mão, solto 5 fogo agora e mais 5 quando tiver indo embora. E desejo bem forte que Lusiânia volte. Se tiver com medo, me dá mais um realzinho que eu solto pro senhor. Dá 3 voltinhas no meu cajado que dá sorte. Ô, velho, pare de esfregar o pinto no meu cajado, tá pegando mal, rapaz. Vem cá. Coitado, deve ser bosta, tá? Vá pra casa descansar e tome um chá de quebra-pedra, que isso melhora, viu? Ô, mulher, pare de esfregar esse traseirão aí no meu cajado. Teu marido tá ali, tá olhando, tá gostando não, vem cá, hein? Eita, pare de carregar a bacia pesada na cabeça, que essa dor nas costas melhora, hein? Ô, moleque, pare de escrever seu nome no meu cajado, rapaz. Tá descascando a tinta. Vem cá, vai aprender a escrever alguma coisa que não seja só seu nome. Não adianta, eu falo, mas esse povo não me escuta e daqui a pouco não vão nem mais me ver. Vão sair por aí, ó, e vão me esquecer, mas eu não quero mais saber. Teve uma vez que disseram que eu fui dar extrema-unção num padre numa cidade vizinha. Cheguei lá, tirei o chapéu, botei na parede, ficou pregado, sem prego, sem cabide, sem nada. Disseram que era milagre. Pois eu vou dizer o que é aqui, minha gente. É cera de abelha que eu boto na aba e que segura em qualquer lisura. Ó Deus! Que me deu essa missão. Ó Deus, não me endureça o coração. Gente, tem uma hora que a gente fica tão sozinho que parece até uma planta numa estufa, só que seca.
precisa vir mais não. Eu tô tendo mais uma visão. A última, eu acho. Eu tô cego. Por isso vocês é que vão ver. Eu já entrei com esse cajado no terreiro para acabar com festa e fazer todo mundo parar de dançar. Mas agora eu quero festa. Agora quem vai dançar sou eu. Só eu. E se eu morrer, e se eu morrer, eu vou continuar a dançar. E logo será hora de retornar. Será? Dona Mocinha, eu consegui, eu caguei!